Deitados no quarto da casa onde passava a noite juntos e sozinhos, os dois jovens se divertiam com as ligações que faziam para uma e outra pessoa. Ligações estúpidas, cujo único objetivo era atazanar e aterrorizar os pobres coitados ou coitadas que as recebiam. Depois de cada ligação, os dois celebravam suas façanhas com gargalhadas, pulos e high-fives, sem importarem com as consequências causadas nas pobres vítimas. Depois de quase uma hora ligando, os dois pediram uma pizza, colocaram um filme de terror na TV e sentaram para assistir. Não longe dali, uma outra pessoa preparava para sair, para uma noite especial. Já fazia alguns anos desde a última que foi realizada com maestria e perfeição. A noite estava perfeita. Esposa viajando e o filho passeando. Só faltava escolher o local apropriado para matar os seus desejos diabólicos. Por volta das 10 da noite, ele encontrou o que procurava. Uma residência enorme de 2 andares, bem no fim de uma rua sem saída. Uma casa isolada, afastada de tudo e sem vizinhos. Agora era só esperar o momento certo. Perfeita. Pensou dando a volta bem devagar frente à casa e saindo. Dentro da casa, um dos amigos viu quando o estranho carro aproximou bem devagar e seguiu. Certamente alguém perdido. Nada que preocupar, pensou. E os minutos passaram. Por volta da meia-noite, quando tudo parecia tranquilo e o sono chegava, os dois garotos ouviram um estranho barulho, como se alguém tentasse abrir alguma porta no primeiro andar. Preocupado, o amigo dono da casa desceu e, depois de verificar que todas as portas estavam fechadas e trancadas, voltou ao quarto. Escondido em um closet, na sala, o intruso esperava em completo silêncio. A adrenalina aumentava. Poucos minutos depois, o intruso desceu até o porão, cortou a linha telefônica e apagou a eletricidade. Pensando ser apenas um apagão temporário, os dois não importaram e dormiram. A noite começava. Poucos minutos depois, outro barulho na cozinha, como se um copo tivesse sido espatifado contra o piso. Os dois acordaram assustados e o mesmo garoto desceu mais uma vez para ver o que passava. Dessa vez, ele não voltou a subir. O golpe do intruso foi mortal. O pobre garoto só teve tempo de gemer antes de cair. No quarto, o amigo não conseguia entender o que passava. E depois de chamar pelo outro, sem respostas, trancou a porta e pegou o telefone para chamar a polícia. Infelizmente, o telefone estava mudo. O medo aumentava. Pensou em sair pela janela do quarto, porém a altura era demasiada para o pobre garoto. Só restava esconder e esperar. No primeiro andar, o intruso agora tinha certeza que só havia um outro garoto trancado no quarto. E com uma enorme faca na mão, começou a subir a escada lentamente. O pavor do garoto aumentava com cada passada que aproximava. Ao chegar frente ao quarto, o intruso não perdeu tempo. Meteu o pé contra a porta e entrou à procura de sua segunda vítima. Em poucos segundos, o garoto foi encontrado, amordaçado e atirado de bruços sobre a cama. Enquanto o garoto tremia e chorava de pavor, o intruso o acariciava, satisfazendo seus malditos e diabólicos desejos. E depois de tudo completo e saciado, faltava o que mais sentia prazer em fazer: poder ver no rosto de suas vítimas seus últimos segundos de vida. Sentado sobre a barriga do garoto, o intruso retirou a mordaça
ponta da faca encostada sobre seu pescoço, acendeu a lanterna iluminando o rosto do garoto e também o seu. Papai! Te cuida e muito obrigado.